muitas pessoas querem a mudança de comportamento alimentar, a mudança de hábitos alimentares, mas raramente elas conseguem. E a gente vai descobrir o porquê. Qual que é o motivo que as pessoas não conseguem mudar os seus comportamentos, os seus hábitos alimentares e atingir o resultado que elas querem? Fica nesse vídeo, que esse é o tema de hoje. Meu nome é Vanessa Maria Meneghini, eu sou nutricionista e tenho esse canal Comer Normalmente para a gente desenvolver uma relação saudável com a comida, desenvolver a mudança de comportamento e de hábitos alimentares para você conseguir atingir os seus resultados. Seja ele emagrecimento, seja ele uma rotina alimentar mais saudável. Vamos lá? Muitas pessoas querem mudança de comportamento, de hábitos alimentares, de vida, mas raramente conseguem. E um dos erros para que elas não consigam essa mudança de comportamento, de hábitos e não consigam atingir os seus objetivos, acontece por um motivo. As pessoas querem mudar muita coisa ao mesmo tempo. Em pouco tempo, elas cansam e não mudam nada e não conseguem o resultado. Isso acontece com você também? Esse é um erro gravíssimo, de querer mudar tudo ao mesmo tempo, de ser imediatista também com questões. Então a gente precisa, para sair dessa realidade, a gente precisa ter consciência de que mudar um comportamento não é fácil. Mudar um comportamento que já está instalado, que está lá desde quando a gente era criança, adolescente, não é uma tarefa fácil. A gente precisa de tempo para entender esse comportamento, para modificar o que a gente precisa e para ter resultado, para que esse comportamento hoje se torne um hábito. Para que a gente comece a fazer ele no automático, sem que eu precise pensar em fazer. Pensar em mudar esse comportamento. A mudança de comportamento é uma mudança de rota, né? Então a gente precisa realmente prestar atenção. E mudar muitas coisas ao mesmo tempo pode ser difícil e é difícil para muitas pessoas. Então, alguns passos para a gente sair dessa realidade é realmente despertar esse desejo de mudança. E isso pode acontecer por quatro razões. A primeira, a pessoa ter que mudar. E essa mudança, muitas vezes, quando a gente tem que mudar, a gente é obrigado a mudar, ela está relacionada com alguma questão de dor aí. O aparecimento de uma doença, eu tenho que fazer o tratamento de alguma patologia, enfim. Ela tem que mudar, ela se vê obrigada a mudar. A outra fase pode ser que a pessoa tenha se inspirado a mudar. E aqui vem o meu objetivo, inspirar as pessoas na mudança. O porquê que a mudança de comportamento alimentar ela é importante. Né? E o comportamento alimentar, ele está muito ligado a pensamento, sentimento, conhecimento que eu tenho, principalmente sobre alimentação, que é o nosso caso aqui. Tá? Outra questão, a pessoa ela decide mudar. Então é uma fase onde a pessoa decide, não, eu decido mudar esse comportamento e ela vai atrás e ela tomou como uma decisão dela. Aí a gente está muito próximo para conseguir, de fato, implementar esse novo comportamento, que ele vire um hábito. E aí a pessoa sente-se capacitada para mudar. Né? A gente precisa de capacitação também. Aí eu quero mudar um comportamento alimentar, vamos dar um exemplo aí de água. Eu preciso entender, eu preciso estar capacitado para essa mudança. Se hoje eu não tomo nada, eu não tomo zero água, eu quero mudar esse comportamento, eu tenho que me sentir capacitada. E como eu vou fazer? Linkar estratégias, metas e estratégias para conseguir essa mudança de comportamento. Então é muito interessante. Para a gente sair dessa zona, desse ciclo de só querer mudar comportamento, mas eu não conseguir de fato implementar, algumas ações são importantes. E nesse vídeo a gente vai tratar para já você conseguir começar a repensar a sua rotina alimentar, a repensar os seus hábitos alimentares e entender o que eu preciso mudar e como eu posso começar, com o que eu vou começar, certo? Combinado? Bora lá então. Como sair dessa realidade?
né? Que eu quero a mudança de comportamento, eu preciso a mudança de comportamento, eu decidi mudar, eu estou inspirada a mudar um comportamento alimentar, mas eu não consigo. Como que eu posso? Como que eu faço? Tá? Vamos para os passos? Primeiro passo, essa consciência de que mudança de comportamento alimentar é difícil. E qualquer outro comportamento, tá? Ele é difícil, ele exige um tempo no nosso cérebro da gente conseguir, de fato, colocar isso, transformar isso num hábito. Essa é a primeira parte, essa consciência, que exige o nosso esforço, que exige que a gente saia da nossa zona de conforto. Gente, não existe mudanças na nossa vida sem que faça com que a gente saia da nossa zona de conforto. E com a alimentação é bem dessa forma também. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Se na minha rotina alimentar eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso começar a comer mais frutas, verduras e legumes, eu preciso mudar, eu preciso de um esforço, eu preciso sair da minha zona de conforto. Qual é essa saída? Eu preciso me programar para ir à feira, ir no supermercado, me programar para chegar em casa e ter esses legumes, primeiramente ter esses legumes em casa, ter esses alimentos em casa, sair para comprar, para ter esses alimentos já higienizados dentro de casa, porque na hora, na rotina frenética que a gente tem, eu chego em casa 8 horas da noite, com fome e cansada, eu tenho que lavar a salada, não vai funcionar. Então eu tenho que me programar também para já deixar esse alimento pronto para o consumo. E de fato, criar as estratégias que eu vou ter. Não, eu vou consumir no almoço e no jantar, o que vai ser? Né? A beterraba vai ser cozida, vai ser crua? Se ela vai ser cozida, eu preciso me programar para isso. Então, querer a mudança de comportamento alimentar também é importante a gente sair da zona de conforto. É a gente recriar uma nova rotina para a nossa alimentação. E a alimentação, ela é apenas uma área da nossa vida, mas uma área extremamente importante que a gente precisa olhar. E a gente precisa ver a minha rotina, os meus comportamentos e como eu preciso mudar. Então, ter a consciência de que eu preciso dar um passo a mais e sair da minha zona de conforto é importante. E isso a gente tem com consciência. Consciência do quê? Da razão, do porquê que eu preciso mudar. O objetivo, qual é o meu objetivo nessa mudança de comportamento? Por que eu preciso sair da minha zona de conforto? Qual é o meu objetivo hoje? E isso tem que ser bem claro. A gente tem que ter uma clareza com relação ao porquê que eu preciso mudar. E aí vem de encontro ao teu sonho, ao teu desejo. É o emagrecimento? É o tratamento de uma patologia? É transformar a minha rotina alimentar? Eu quero uma rotina alimentar mais saudável, porque a minha rotina hoje não me leva para a saúde, ela me leva para a doença. A gente precisa pensar nisso também, né? A tua rotina hoje, os teus comportamentos alimentares hoje, eles estão te levando a quê? A saúde ou a doença? Eu sempre gosto de fazer essa reflexão, de fazer vocês pensarem nessa reflexão. Como eu quero estar daqui 5, 10, 15 anos? É os comportamentos e os hábitos alimentares de estilo de vida que eu faço hoje que me levam a como eu quero estar daqui 5, 10 anos. Você já parou para pensar nisso? Então, ter essa clareza é importante. Segundo, saber o que a gente precisa mudar. Então, ter esse conhecimento da minha rotina e dos meus comportamentos hoje também é necessário para eu saber o que eu preciso mudar. Quando a gente fala em mudança de comportamento, principalmente vamos falar ali de emagrecimento ou estilo de vida, muitas vezes, a maioria das vezes, a primeira coisa que as pessoas pensam é o que eu preciso tirar da minha rotina, o que eu preciso parar de comer, a restrição alimentar que eu preciso fazer. Mas eles não pensam no que eu preciso introduzir na minha rotina alimentar, quais os alimentos que eu preciso passar a comer mais, o que preciso melhorar, implementar na minha rotina. Então são visões que eu preciso ter clareza.
E aí é legal a gente fazer uma lista desses comportamentos, né? Então vamos lá. O que normalmente a gente vê quando atende paciente, quando fala com pessoas, né, que querem essa mudança de rotina, o que precisam, o emagrecimento, o tratamento de uma saúde. Vamos lá. Lista-se, né? Você deve listar quais os comportamentos. Então, eu preciso consumir mais frutas, verduras e legumes no meu dia. Eu preciso consumir mais água, então beber mais água ao longo do meu dia. Eu preciso reduzir, eu não estou falando em restrição, em parar, mas eu preciso reduzir o consumo de bebidas açucaradas, quem sabe, refrigerante, suco de pacotinho, suco de caixinha, eu preciso reduzir isso. Eu preciso diminuir a quantidade de doces e sobremesas ou de produtos industrializados que eu consumo. A minha vida, a minha rotina tá muito, eu estou consumindo muito alimentos industrializados em função do tempo, da agenda, de prioridades. Então eu preciso diminuir um pouquinho esses alimentos industrializados, sabe? E a gente coloca lista, né? As mudanças que você precisa fazer. Ter clareza sobre isso é importante. E o mais importante ainda é você ter a consciência e você colocar nessa lista o que é importante para você, não o que uma pessoa externa tá te dizendo, né? Alguém que você segue na rede social, uma influenciadora, não, mas algo que você realmente acredita e acha que você precisa mudar. Ou então que você foi, né, buscar auxílio de um profissional de saúde e ele te apontou comportamentos que precisam ser mudados. Entenda que eu estou colocando a responsabilidade sobre o que eu acredito ou sobre o que eu fui orientado com um profissional de saúde. E não simplesmente porque é modinha agora não consumir mais leite. É moda agora não consumir mais o pão, o glúten, né? Então é muito diferente. Você precisa extrair de dentro de você quais são os comportamentos alimentares que você precisa mudar, tá? E listá-los. Isso é muito importante. Terceiro passo, a gente dar prioridade para o que de fato é mais importante. Então, quando a gente fala que o erro é eu querer mudar tudo ao mesmo tempo, a gente está falando disso. Quando eu coloco a minha energia para mudar muita coisa ao mesmo tempo, eu não consigo focar. Então, o ideal aqui é você pegar aquela listinha de comportamentos que você precisa melhorar e você listar. Bom, hoje eu vou começar, né? Eu vou começar a mudar o meu consumo de água. Então, vamos trabalhar o seu consumo de água. Qual é a ideia? Qual é a estratégia? É você pensar, não, eu vou, né? É esse comportamento que eu quero mudar. Então, o que eu preciso fazer? Hoje eu tomo um copo de água, 200 ml. E a minha necessidade é, sei lá, 2 litros de água. Como eu vou fazer essa transição para querer passar de 200 ml para 2 litros de água? Normalmente as pessoas querem, não, eu já vou começar a tomar os 2 litros de água. Ela consegue um dia, 2, no máximo 3, quiçá, mas ela não consegue permanecer, porque é uma mudança muito brusca de comportamento, algo que talvez ela não vá conseguir fazer. Ela não vai conseguir mudar, ela não vai conseguir atingir a meta e automaticamente daqui uns dias ela vai fracassar, ela já não consegue e aí vem aquele sentimento de culpa que ela não consegue mudar. Qual que é a estratégia legal? Então, eu vou trabalhar meu consumo de água, que aqui está sendo importante, eu não estou consumindo zero água. Coloque estratégias pequenas. Então, eu vou começar com 1 litro de água, 500 ml. Aí depois eu vou passando para 1 litro, 1,5 litro, até eu chegar nos 2 litros. Até eu construir esse comportamento, esse hábito de tomar a quantidade de água que eu preciso. E tá tudo bem se um dia você conseguir só 1 litro, 1,5 litro, que você não conseguiu atingir os 2. Calma, isso é um processo de evolução do nosso comportamento e do nosso hábito. E o que as pessoas querem? De cara, já consumir os 2 litros de água. Então, isso é interessante. E aí, criar estratégias para isso, né? Então, por exemplo, vou consumir água. Como que eu posso fazer com que eu me lembre de tomar água? Por quê?
nessa rotina maluca, doida, a gente não consegue, né? Quando vê 10 horas, quando vê meio-dia, quando vê 6 horas da tarde, eu não consumi nada, não tomei nada. Então, o que é legal? Criar estratégia. Ah, tu trabalha num escritório. Eu vou colocar lembretes, post-its, beber água, né? Vou colocar no celular, né? Acionar o celular para dizer que eu preciso tomar água. E uma coisa importante, acionou o celular, viu o lembrete, vai e toma. Não é verdade? Aqui eu tenho um chazinho. Mas você vai e toma água. Eu tinha muitos pacientes que eles diziam assim, mas o celular despertava, eu desligava o celular e eu não tomava água. Aí não adianta. Aí é o que eu digo, esse esforço, né? Aí que entra a questão do esforço, de a gente sair da zona de conforto. O telefone tocou, eu olhei o bilhete, vai tomar água. É imprescindível. Então sempre tenha uma garrafa de água do teu lado, um copo de água fresquinha do teu lado. Para quê? Para que você se movimente. Quando isso vira um hábito, você não sai sem uma garrafa de água. Eu sou assim, eu não saio, parece que falta alguma coisa que eu sempre tenho que ter a água ali pra gente tomar. Então essa é a construção, né? Essa é a construção de um hábito. Mas aí as pessoas querem fazer tudo junto. Querem mudar várias coisas ao mesmo tempo e não consegue. Não consegue. O quarto passo é realmente identificar quando eu posso partir para outro hábito. Então, a água já está se tornando um hábito, já está ficando mais fácil conseguir, né? Eu já estou aqui, não está aqui, eu não preciso mais nem do bilhete no computador, ou eu não preciso mais acionar no celular, né? Eu já estou criando esse hábito de ter a garrafa do lado, ter o copo do lado, né? E eu já estou conseguindo isso. Quando o hábito ele vai ficando mais fácil, que ele está sendo realmente introduzido na nossa rotina, eu posso partir para um novo hábito. Posso partir para trabalhar um novo hábito. Então, eu vou começar agora a consumir frutas, verduras e legumes. Né? E aí o desafio às vezes vai ficando cada vez maior. E você pode começar, você deve começar com a construção de mudança de comportamento e de hábitos com coisas mais fáceis e depois eu vou aumentando, vou trazendo, né, hábitos que vão demandar um pouquinho mais de energia e do nosso tempo. Então, eu aumentar o meu consumo de frutas, verduras e legumes é muito mais difícil, né? Vai demandar um pouco mais da minha energia do que o beber a água. Então, a partir do momento que a água ela já está instalada aqui, eu já estou conseguindo, eu posso implementar outro hábito. Né? Então, é assim que a gente constrói os nossos hábitos saudáveis, de melhora de estilo de vida. E isso é para tudo. Isso é para uma atividade física, se você é sedentário, como que eu posso incorporar esse hábito de fazer atividade física, né? A vida financeira, se hoje você está endividado, não consegue guardar dinheiro, né? Não se controla nas continhas aí, como que eu posso fazer essa mudança de comportamento com relação à minha vida financeira? Para tudo isso, esses são os passos que a gente pode seguir. A partir do momento que a gente vai evoluindo e a gente vai vendo a nossa evolução, a gente vai ganhando mais consciência. A gente vai ganhando mais importância, né, dessa mudança realmente ser de forma gradativa, de ela não ser de forma repentina, quero mudar tudo, enfim. Então, esses são alguns passos que a gente precisa realmente ter para a gente, e essa consciência de que não é fácil, que a gente precisa é um processo, essa mudança de comportamento. E conforme a gente vai mudando e vai ganhando essa consciência, os resultados vão vindo, os resultados vão aparecendo. Isso é importante de a gente relatar aqui. E outra questão é a gente também aprender com esse processo, né? Vivenciar esse processo de mudança de comportamento também. O que eu consigo, o que para mim é mais difícil. Nem sempre a gente vai dar o nosso 100%. A nossa vida tem os altos e baixos, sempre.
E nessa mudança de comportamento, a gente também tem os altos e baixos. Hoje eu tô conseguindo, pode ser que amanhã não dei 100%, foi 50%. Ah, no outro dia eu já dei 80%, já cheguei a 100% da meta. No outro dia caiu para 20%, não consegui fazer nada. Tá tudo bem. Esse é um ponto de dificuldade das pessoas também, e que muitas vezes as pessoas desistem. Por quê? Porque elas começam com tudo, elas já vão, né? Aí deu alguma coisa no dia que ela não conseguiu, já cai lá embaixo, né? Esse ânimo, essa vontade de mudar, e porque hoje não deu, eu não vou mais, eu não consigo, já se sente com essa incapacidade de mudar. Então é interessante a gente pensar no processo de mudança de comportamento alimentar dessa forma, que ele não é fácil. Ele exige o nosso esforço, ele exige que a gente saia da nossa zona de conforto, ele exige uma consciência do que eu preciso mudar e como eu vou fazer essa mudança e aprender com ela. A partir do momento que eu tenho um comportamento já instalado, enfim, eu posso mudar para outro comportamento, eu posso trabalhar outro comportamento alimentar. É nessa linha de pensamento e de trabalho que a gente vai atingir a mudança de comportamento que você quer e as mudanças de hábitos que você deseja para conseguir os resultados que você quer. Seja emagrecimento, seja mudança de rotina alimentar, formar uma rotina alimentar mais saudável, certo? Então conta comigo. Se você não é inscrito no canal, lembra, se inscreve nesse canal que a gente vai ter muito mais conteúdo sobre isso. Conteúdos profundos que fazem a gente refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa relação com a comida e como eu posso mudar para ser melhor, mais saudável, mais feliz, com mais prioridades em relação à nossa saúde, bem-estar e qualidade de vida, certo? Um beijo.